eu sou o Paulo, editor-chefe da revista DP, e hoje eu e meu grupo abrimos a roda para entrevistar o professor Cláudio de Arte. Uma salva de palmas. Professor, qual é o seu nome completo? Cláudio Roberto Brandalize. Qual a sua data de nascimento? 26 de setembro de 1969. De onde você é, professor? Eu sou originário do Paraná mesmo, nasci na cidade de Planaltina do Paraná, uma cidade que fica ao norte do estado. Qual cidade você viu? Atualmente casado. O senhor tem filhos ou filhas? Tenho 2 meninos e uma menina. Senhor, que time o senhor torce? Não sei se é relevante, eu sou santista. Acabou a entrevista. Professor, qual é o seu signo? Libra. Professor, você tem algum hobby? Bom, enquanto eu tinha vitalidade, eu gostava muito de futebol. Hoje eu estou um pouco ocioso, mas já gostei muito de futebol. Professor, qual que é o seu estilo musical favorito? Pop rock. Sua comida preferida? Brasileiro, né? Arroz e feijão. Qual a origem do seu nome? O meu sobrenome é de origem italiana. O nome em si, Cláudio, é comum, né? Mas o sobrenome é italiano. E por que o senhor quis ser professor? Na realidade, foi por falta de opção. Eu cheguei num momento da minha vida onde nós tínhamos negócio próprio, perdemos o nosso negócio próprio, e pelo fato de eu já ter um curso superior, me foi oportunizada a chance de trabalhar como professor. Eu tinha uma faculdade de turismo e, utilizando a faculdade de turismo, comecei a dar aula. Logo depois, eu gostei da brincadeira e resolvi me especializar. Então, hoje, além da faculdade de turismo, tenho a licenciatura em arte, a licenciatura em matemática e também fiz um curso de gestão em gestão comercial. Qual a sua religião? Católico. Qual a sua formação? A minha formação é superior, né? Eu tenho pós-graduação também, então hoje eu tenho 4 graduações e 4 pós-graduações. Antes de ser professor, o senhor trabalhou em algum lugar? Minha família tinha negócio próprio, nós tínhamos uma autopeças e eu trabalhei no ramo de autopeças por vários anos. Qual é o seu carro dos sonhos? O meu carro dos sonhos é o que eu tenho hoje, né? Eu acho que é assim, a gente tem que se contentar com aquilo que a gente vai alcançando. Então hoje eu tenho um Jeep e é o que eu almejava ter. Né? E por enquanto tá bom assim. Qual a sua motivação para a vida? Para a vida? Compartilhar conhecimento. Eu acho que a nossa existência ela tem que ter um sentido à medida que a gente compartilha aquilo que a gente aprende. Então eu acho que a gente tem que compartilhar com os outros aquilo que a gente vai absorver. Qual é o seu filme favorito? Qual? Seu filme favorito? Filme favorito? É um filme da década de 80 chamado Ruas de Fogo. Tem algum sonho de viagem? Sonho de viagem? Como professor de arte, a gente gosta muito de coisas históricas, né? Então, já tenho nos meus planos de viagem conhecer o Egito, a Grécia, né? São os lugares que deram origem para muito do conhecimento que a gente tem hoje. O que mais gosta do seu trabalho e o que menos gosta? Bom, como eu falei, gostoso é quando você consegue compartilhar aquilo que você possui de conhecimento. E você se realiza quando você percebe que a pessoa absorveu aquilo que você falou. Não que a gente tenha que moldar alguém, mas o fato de a gente transmitir algo e a pessoa conseguir entender aquilo que você transmitiu, isso é essencial. Professor, você tem algum ídolo? Na realidade, a gente, quando gosta de música, a gente sempre se identifica com esses artistas, né? Na década de 80, que foi a transição da minha adolescência para a fase adulta, diversos artistas eu me identificava. Em particular, uma das primeiras cantoras que eu me identifiquei era uma cantora que até hoje faz sucesso, chamada Cyndi Lauper. Então é com quem eu mais tinha afinidade em termos de música. Professor, qual é o jogo preferido? Assim, a gente tem aquelas que a gente não gosta muito de entrar, né? Vocês, o terceiro ano, eu tive o privilégio de acompanhar vocês ao longo de várias séries, de várias etapas. A arte nem sempre
tem em todas as turmas, né? Então hoje, se eu fosse falar a turma que eu gosto sem demagogia, é o terceiro, porque é onde eu acompanhei vocês desde o princípio. Né? Professor, se ele não fosse professor, o que você acha que seria? Além de ser professor, eu também tenho um negócio próprio. Então eu tenho uma representação de uma faculdade à distância. Então eu já tenho uma outra ocupação, uma outra atividade, que se eu não tivesse só como professor, com certeza eu estaria me dedicando a outra ocupação. Você prefere gato ou cachorro? Cachorro. Qual a sua música favorita? Qual? Sua música favorita? Bom, são várias, né? Como eu falei. Mas, como eu falei da Cyndi Lauper, que é a cantora que eu gosto, tem várias delas. Time After Time, All Through the Night, são as músicas. Girls Just Wanna Have Fun, são as músicas da minha época. Pratica esportes? Hoje não tenho praticado, gostava muito de jogar. Mas hoje estou muito ansioso. Seu maior medo? Quando eu era criança, meu maior medo era perder minhas referências, que eram meus pais. Eu acho que toda criança passa por isso. Perdi meu pai, hoje ainda tenho a minha mãe, mas eu consegui perceber que a gente chega nesse mundo sozinho e a gente vai partir dele sozinho. Então, da mesma forma que eu perdi meu pai, ele viveu um tempo da vida dele sem a minha presença. Então, eu vou ter que viver a minha parte da vida sem a presença dele. Então, dizer que eu tenho medo, né? A gente fala que é medo da morte. Nem disso eu tenho mais, porque eu acho que a gente tem que cumprir a nossa etapa. Então, medo não tem. Você tinha apelido? Se eu tinha? Apelido. Apelido. Quando eu era criança, até os 3, 4 anos, meu apelido era gordo. Tanto é que meu pai não perdeu o hábito, ele me chamou até, meu pai faleceu, eu já tinha quase 50 anos. Ainda para meu pai eu era gordo, né? Porque até os 4 anos eu era gordinho. E aí, é claro, não fiquei mais gordo proporcionalmente na fase adulta, mas o apelido continuou. Para o pai, pelo menos, continuou. Quantos países você já visitou? Quanto? Países você Daqui da América do Sul, a Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Na Bolívia eu fui até a divisa, não cheguei a entrar na Bolívia, mas até a divisa eu fui. Professor, quais são as descendências? Italiano, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, toda a descendência italiana. Professor, você prefere casa ou balada? Eu prefiro? Casa ou balada? Eu prefiro casa. Eu sempre fui de mais caseiro. Não sou muito de balada. Professor, você tem algum livro favorito? Algum? Livro favorito? Livro? Eu gosto de uma coleção de livros chamada Operação Cavalo de Troia. É uma ficção, mas uma ficção que faz a gente refletir sobre a nossa existência. Então hoje já tem uma série de livros, de sequências, se eu não me engano está no volume 8, Operação Cavalo de Troia 8. Eu li todos eles, né, e os que eu mais gosto. Além disso, também tem um outro livro que eu sempre gostei, chamado Pequeno Lorde. Esse livro é um que eu li na minha adolescência e que me impulsionou a colocar o nome no meu filho mais velho. Meu filho mais velho se chama Cedric, que é o personagem principal do livro Pequeno Lorde. Professor, quais línguas você fala? Línguas? Bom, além do português, né, mais ou menos, né, a gente arranha um pouco do espanhol e eu fiz 1 ano e meio de FISC, né, então inglês, se a pessoa falar pausadamente, né, eu consigo compreender e consigo me expressar devagar também. E quais suas manias? Além dos tipos nervosos que eu tenho. Então, assim, eu tenho toque, né, que é o torcer o nariz, piscar, isso mais fisicamente. E se a gente for pegar também aquela mania de sair de casa, verificar se mesmo está fechada a porta, isso tudo eu acho que quase todo mundo tem. Bom, professor, agora a gente tem para você R$2 ou uma caixinha misteriosa? R$2 uma caixa misteriosa? Os R$2 não tem que ser a caixa. Eu fico com a caixa. O que você quer que eu faça com a caixa? Abre. Cuidado. Cadê a caixa? Para mim, eu que está aqui? Você tem quais lá? O professor Cláudio está convidado para participar de uma entrevista mais aprofundada na revista TDP. Agora a gente vai fazer perguntas mais dissertativas e emotivas.
esqueci de falar, mas tem um suquinho ali pra você ficar à vontade, então precisa. Obrigado. Nossa, a casa tem que ser aqui, mas. Mas o que eu faço isso aqui? De vida? É uma grave. Ó, você quer pra mim de presente? Poxa, eu agradeço. Você não for batizado. Eu não sou de matemática, né? Então, não, mas é obrigado, agradeço. Tá, professor, para começar como foi sua infância, sua família, escola, no dia a dia, como você fazia para se divertir naquela época? Bom, como toda criança da transição da década de 70 para 80, nossos principais valores eram nossos pais. Então, eu tive exemplos de pais trabalhadores, honestos, né, que se preocupavam muito com o nosso crescimento. Meu pai nunca incentivou tanto a educação, mas a minha mãe, ela falava que pelo menos o ensino médio ela queria que nós tivéssemos. Então, ela exigia de nós pelo menos o ensino médio. Então, incentivaram a gente a estudar desse lado. Faculdade foi um segundo caso, foi um segundo plano. Não tinha, vou ser sincero, não era meu foco de vida ter um curso superior. Trabalhei a vida inteira com meu pai, nós tínhamos negócio próprio, então eu pensava que eu estaria a vida inteira trabalhando em algo que era nosso. Só que ainda assim, quando eu me deparei na fase da vida de vocês, eu ia servir, eu ia para o quartel, e eu não queria servir. Então, o que eu pensei? Qual que é a melhor maneira de eu escapar do quartel? Um amigo meu me falou, passa no vestibular que você, se você for fazer faculdade, você consegue dispensa. Ralei numa concorrência de 13 por 1 na época. Aqui em Foz tinham 4 cursos, eu sempre falo isso, você deve ter ouvido eu falar: turismo, letras, contabilidade e administração. Eu nunca me dava bem com cálculo, então descartei contábeis e ADM. Eu falei que nunca na minha vida ia ser professor, descartei letras. Sobre o turismo, falei, é isso que eu vou estudar. Estudei, passei no vestibular, como a concorrência era grande, eu falei, o que vai me motivar a continuar estudando? Porque agora eu já consegui meu intento, que era me livrar do exército. Por que eu vou fazer uma faculdade, sendo que meu pai tem um negócio próprio? Então, peguei e falei, não, 2 motivos. Primeiro, se algum dia sair concurso público que exija curso superior e eu precisar, eu vou ter um curso superior. Segundo, se algum dia eu fizer algo errado e for para a cadeia, série especial. Esses foram meus motivos para mim fazer faculdade. Hoje em dia, nem série especial carregaria mais, tá? O curso superior já não dá mais nem o direito à série especial. Mas, enfim, foram esses os 2 motivos. Então, eu fiz uma faculdade onde não era o que eu queria, mas eu encontrei uma motivação para fazer. Fiz a faculdade, alguns anos depois, a nossa loja, nós tínhamos uma peça, pegou fogo. A dinheiro de hoje, a gente deve ter perdido cerca de uns 10 milhões, que era o que a gente tinha. Perdemos tudo e eu me vi sem ter o que fazer. Um amigo meu falou, por que você não vai dar aula? Você tem faculdade. Eu falei, mas eu não estudei para ser professor, por que eu vou dar aula? Ele falou, não, vai no Núcleo Regional de Educação que está precisando de professor, e eles estão pegando até quem não é na área porque ele tem carência. Aí eu peguei e fui lá, eu podia dar aula de inglês, pelo curso de turismo que eu tinha, me habilitava em inglês, espanhol, história, geografia e arte. Dei aula de 5 disciplinas, mas no primeiro ano eu peguei aula de arte. Então peguei 40 horas aula, que é até hoje. Só que na época não tinha hora de atividade, eram 40 turmas. Então imagina 40 turmas do tamanho de vocês, eu tinha 40 turmas. Na época não era internet, eram livros, a gente tinha que fazer chamada em livros, preencher os conteúdos, tudo em livro, eram 40 livros. Então eu sou sincero, tinha uma média aí de 1.200, 1.300 alunos durante o ano. Nunca que eu ia decorar o nome de ninguém. Então, basicamente foi assim que começou. Final do primeiro ano, quando eu vi que eu tinha gostado de dar aula, falei, bom, agora o que eu preciso fazer para mim continuar dando aula? Aí falaram para mim, vai fazer uma licenciatura. Aí eu fui ver aqui na Unioeste, perguntei para uma amiga minha que trabalhava na Unioeste, qual o curso menos concorrido? Ela falou, matemática. Aí eu falei, como é que está a concorrência? Ela falou, hoje é o último dia de inscrições, são 40 vagas, tem 17 pessoas inscritas. Se você não zerar, você está dentro da faculdade.
Falei, aqui mesmo, onde que eu assino? Aí eu fiz a inscrição. Naquele dia, o governo era o Requião prorrogou por mais acho que 2 ou 3 semanas o vestibular, porque a data do vestibular estava caindo concomitantemente com outras faculdades. Então, o governo mudou a data, consequentemente, ele deu mais prazos para as pessoas se inscreverem. Aí eu disputei, foi 4,5 por vaga, né, a concorrência. Ainda assim, passei, fiz 3 anos de faculdade. Quando eu estava no 2º para o 3º ano, a minha esposa faleceu de câncer com 23 anos de idade. E eu tinha um filho com 3 anos, na época, um pouco mais de 3 anos. Continuei naquele ano, até o final do ano, aos trancos e barrancos, porque eu dava aula em 5 colégios e fazia faculdade de matemática à tarde lá dentro da Itaipu, lá do PTI. Então era assim, trabalhoso demais. Então eu falei, não, eu não vou ter que primeiro cuidar do meu filho depois da sequência. Eu parei com a faculdade e 3 anos depois abriu a possibilidade de eu estudar em Medianeira, fazer uma complementação pedagógica. O que é uma complementação? Como eu já tinha um bacharelado que era em turismo, se eu estudasse as disciplinas pedagógicas, eu poderia optar em fazer uma licenciatura. Estudava 1 ano e meio e aí eu teria uma licenciatura. E na minha faculdade de turismo, eu me habilitava para as 5 matérias que eu falei: História, Geografia, Inglês, Espanhol e Arte. Como arte era a disciplina que eu já fazia anos que eu dava aula, eu vou fazer minha complementação em arte. Aí durante 1 ano e meio eu ia toda sexta e todo sábado para Medianeira para estudar. Depois de 1 ano e meio, consegui minha habilitação em arte. Passado isso, comecei a trabalhar também com uma educação à distância, né, coordenando um polo educacional de uma faculdade, e surgiu a possibilidade de eu terminar a matemática por essa instituição. Aí eu fiz a minha matrícula e concluí matemática, faltava 1 ano, concluí pela faculdade que eu representava. Aí 2 anos depois eu fiz gestão comercial, porque eu cuidava da área comercial também da instituição. Então eu comecei a fazer faculdade de gestão comercial também. E nesse interim fui fazendo pós-graduações. Então hoje eu sou formado em arte e tenho uma pós em arte. Sou formado em matemática e tenho uma pós em matemática. Como eu já dei aula para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, eu tenho também uma pós-graduação em EJA. E como eu cuido de uma faculdade que tem EAD, eu fiz uma pós-graduação em Educação à Distância. Então as minhas especializações são praticamente em torno daquilo que eu desempenho, das funções que eu desempenho. Então hoje eu trabalho com adultos, então eu tenho pós-graduação que me habilita a trabalhar com adultos, né, trabalho com arte. Com matemática eu não tenho trabalhado, porque matemática exige com que eu pegue mais aulas em turmas. E eu hoje já estou diminuindo o meu ritmo de dar aula. A instituição que eu represento, que eu cuido, me toma muito tempo. Como eu gosto de dar aula, eu pego poucas aulas e para demandar mais tempo cuidando da faculdade que eu represento. Basicamente essa foi a trajetória. Você acha que o modo em que você foi criado interferiu no que você é hoje? Ah, com certeza, né? Como eu falei, eu tive pais que me ensinaram honestidade e trabalhar. Então, nunca tive medo de trabalhar e tento ser honesto o mais possível. Tanto é que, às vezes, até quando eu corrijo uma prova de alunos, eu não gosto de corrigir um pouco de prova num dia e um pouco de provas no outro dia. Eu, quando vou corrigir uma avaliação de alguém, eu pego de todos no mesmo momento, porque hoje, o humor que eu estou, ele vai se refletir no que eu vou considerar ou não numa resposta. Então, hoje eu posso estar bem humorado e relevar algumas coisas. Amanhã eu posso estar mal humorado e relevar menos. Então eu procuro sempre corrigir, pelo menos da mesma turma, eu manter a mesma coerência. Então eu procuro até ter esse cuidado numa avaliação. Quais foram os momentos mais significativos na sua vida que moldaram quem você é hoje? Bom, basicamente a gente ter exemplo de honestidade, isso foi primordial. Mas já na fase adulta, o fato de eu ter ficado viúvo com uma criança de 3 anos, né, que aí deixou de ter aquela figura de mãe do lado, eu precisei ser um pouco pai e um pouco mãe. Então, acho que isso acabou fazendo com que eu enxergue os alunos com quem eu me relaciono um pouco próximos também dessa realidade. Porque eu já tive alunos com situações semelhantes ou até pior.
Então, cabe a mim ter esse olhar de sensibilidade para que eu, de repente, não julgue só enquanto estudante, que eu também julgue enquanto cidadão, enquanto pessoa que tem limitações, que tem dificuldades. Se o professor encontrasse o senhor de 20 anos atrás, você falaria alguma coisa diferente para fazer? Eu só ia falar para ele, cara, você vai ter que ser mais resiliente, porque as dificuldades que vão surgir na sua vida não serão fáceis. Porque a gente se deparar com uma situação sem você estar preparado para ela, é complicado. A gente sempre pensa assim, nunca vou perder alguém, né, muito próximo enquanto eu já não tiver maturidade. A gente nunca vai ter a maturidade. Principalmente com a morte, a gente nunca vai estar maduro o suficiente para aceitar. A gente tem que sim entender que a gente está de passagem. Nós somos passageiros aqui. Depois que nós nos formos, de repente até a nossa segunda geração vai lembrar da gente. Terceira geração para frente, nós vamos ser simplesmente o elo que fez com que aquela pessoa existisse. Tenha certeza, vocês, a grande maioria aqui, tenho certeza que não sabem os nomes dos bisavós de vocês. É porque até os avós ainda é relevante. De bisavô para frente você não vai lembrar. Então, enquanto você está aqui, faz bem feito. Faz bem feito, você vai desfrutar daquilo que você fizer. Professor, dentro de todas as disciplinas, o que te fez escolher artes? Primeiro, porque quando eu comecei a aula foi a que eu me identifiquei por ser mais fácil. Porque, como eu falei, não era a minha cara. Eu tive o privilégio de ter alguns diretores na época que me deram autonomia. Eu sou muito grato a uma pessoa que na época era diretor do Colégio Tancredo Neves. Ele chegou e falou assim, professor, o senhor não gostaria de pegar aula no meu colégio? Eu já fiquei emocionado quando ele me chamou de professor. Nunca ninguém tinha me chamado disso, né? Daí eu falei assim, eu nunca dei aula, vai ser minha primeira vez em sala. Ele falou, ó, o que o senhor fizer dentro de sala, sendo com ética, com respeito, o senhor vai ter carta branca. Maravilha. Peguei aula no Colégio Tancredo Neves, foi o primeiro colégio que eu escolhi em aula na época. Naquele ano peguei aula em 4 colégios, Três Fronteiras, Almiro Sartori, Tancredo Neves e Ulisses Guimarães. E comecei a dar aula naquela época dessa maneira. Então, arte, porque para mim era o mais fácil que tinha. Acho que vai ser aquilo que eu consigo enrolar mais fácil. A partir do primeiro ano eu percebi que eu precisava me especializar, porque eu comecei a lidar com crianças, porque eu dava aula para a 5ª série, com adolescentes, de ensino médio, e eu tinha turma de idosos à noite, pessoas com idade. Eu dava no Tancredo Neves para as pessoas que trabalhavam nos serviços gerais do colégio, que tinham 60 e poucos anos, eu com 30 e poucos, dando aula para quem tinha o dobro da minha idade. Então eu pensei, eu preciso contribuir um pouco com essas pessoas de mais idade e também educar melhor as pessoas que estão surgindo. Então aí eu fui me especializar. Então hoje, modéstia à parte, quando se fala em arte, posso não saber desenhar, posso não saber dançar, posso, de repente, não saber tocar nenhum instrumento, mas teoricamente falando, eu acredito que eu tenha um conhecimento significativo para poder transmitir. Então essa foi a minha ideia. Pegar aquilo primeiro é mais fácil, mas depois eu senti necessário ter que me especializar. Professor, você acha que a disciplina de artes influencia muito na vida dos alunos? Com certeza. Acho que você vai ser crítico a partir daquele conhecimento que você tem. Então todos os professores vão contribuir com a sua vida. Se nós conseguirmos torná-lo uma pessoa crítica, com certeza você não vai ser manipulado. E essa é a função, independente do contexto político que a gente está inserido. Mas se nós tivermos subsídios para julgarmos a partir do que a gente sabe, isso é primordial para a vida. Dessa forma você não vai fazer aquilo que os outros querem, você vai fazer aquilo que você acha melhor para você. Essa é a graça da vida. A graça da vida está em você escolher a sua vida, o seu rumo. Você acha que a tecnologia, através do celular, tem atrapalhado ou melhorado a vida do aluno e do professor no dia a dia escolar? Com certeza a tecnologia vem para ajudar, isso sem dúvida. A maneira como a gente utiliza é que vai se definir. Eu não gosto muito quando a gente está utilizando algum equipamento tecnológico
E a pessoa também está usando, mas para outro fim. A gente aqui na frente, de repente, passando alguma imagem, passando alguma coisa, trazendo algum conteúdo, o cara no WhatsApp. Isso não condiz com o momento, mas a tecnologia é primordial. Na minha época, a gente saía de casa para dar satisfação para pai ou para mãe, tinha que procurar um orelhão e telefonar em casa quando se tinha telefone em casa. Hoje em dia, você manda uma mensagem, ó, cheguei na balada, estou saindo da balada. Então, você sabe, a tecnologia veio para ajudar. Recentemente vimos o assunto aborto, está em alta no Brasil. Qual a sua opinião sincera sobre isso? Bom, a gente até começou a conversar um pouquinho sobre isso na aula passada, né, Miriam? A gente veio falando. Cada pessoa tem o seu posicionamento. Eu não concordo com o aborto. Eu, no meu ponto de vista, existem muitos métodos contraceptivos que possibilitam a você evitar uma gravidez indesejada. Por mais que se tenha acidentes, beleza. Eu aprendi assim para a minha vida. Meu pai e minha mãe falavam, sempre utilize 2 métodos contraceptivos. Você use preservativo e a sua parceira use o comprimido. Então, com 2 métodos, a chance de falhar é muito pequena. Claro, pode acontecer, mas a chance de falhar é pequena. A partir do momento que falhou, acho que você tem que ser, no meu caso, homem suficiente para mim assumir minha condição de vida. O meu primeiro filho, mesmo o filho mais velho, eu não era casado. A minha esposa, minha falecida esposa, estudava em Toledo. Na época nós namorávamos. E a cada 15 dias eu ia para Toledo. E numa das ilhas era no Brasil. Chegava lá, tudo só ele e a Faísca quando se encontrava. E é normal na vida de vocês, As vontades, isso tudo é inerente ao ser humano. A gente tem esse tipo de vontade. Então, acabou ela engravidando, eu fui homem o suficiente para falar, não, engravidou, eu sou pai, vamos junto, a gente vai tocar o barco. E tanto é que se hoje eu dou graças a Deus por esse acidente. Meu filho foi um acidente, era muito fácil, eu falei, não, vamos praticar o aborto. Imagina, 3 anos depois eu perdi minha esposa. Eu não teria hoje um dos principais motivos para mim continuar acreditando na vida, na essência da vida. Meu filho foi o que me motivou. Imagina, 3 anos e meio sem mãe. Eu falei, não, tem que ser pai e mãe. Hoje eu me sinto realizado, entre aspas. Meu filho hoje está com 20 anos. Esse ano agora ele acaba a faculdade de fisioterapia. No ano que vem ele acaba a faculdade de biomedicina. Então ele está fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo. E está tendo a possibilidade de trabalhar comigo. Na instituição que eu represento, ele também trabalha comigo. Então é legal você ver que aquilo que você abriu mão muitas vezes valeu a pena. Essa é a essência da vida. Professor, o governo que você apoia a favor do porte de arma, você acha que devia ter isso no governo atual? Acho que daria certo no Brasil? É assim, já alguns números provam que não é porque se tem arma que a violência aumenta. Eu vejo que se a gente não tiver condições de nos protegermos, mais difícil é para a gente conseguir se proteger. É claro que a gente relega a parte de defesa para o governo, mas o governo nem sempre vai estar presente. Cabe a gente ver que quando acontece qualquer coisa, você liga para a polícia, demora aí 5, 10 minutos, às vezes, para chegar. Não por culpa deles, mas por culpa da situação, da circunstância. Mas se de repente a pessoa souber que eu tenho arma na minha casa, que eu sei utilizá-la, porque eu só posso ter se eu souber utilizar. Não adianta nada eu ter uma arma se eu não sei usar. Então, eu acho necessário que para se ter uma arma, se tenha treinamento para que você saiba usar. Se o ladrão vier querer assaltar a minha casa, souber que ali tem alguém que está armado e que sabe utilizar, ele vai para o vizinho. Ele vai onde não tem. Se ele vai onde tem, ele vai pensar 2 vezes, que pode se dar mal. Então, sou a favor do porte de arma, mas a partir do momento que a pessoa tenha capacitação para usar. Sem saber usar, não vale a pena não. Professor, já somos em algum pequeno dividido no Brasil, entre cerqueiro e o arte. Qual a sua opinião? Pichação é livre. Eu acho que o grafite é arte. Eu acabei de chegar esse final de semana de São Paulo.
Até fiz um comentário com a minha esposa, que a gente estava andando juntos, né? E a gente viu um prédio lá, 6, 7, 8, 10 andares, fachada pichada. Como o cara consegue subir lá em cima para pichar? Puxa vida, meu amigo. É fazer uma coisa mais produtiva na vida, né? O grafite é primordial, é expressão popular. É você externar aquilo que a gente da periferia sente. Então, existe forma de você desenhar, mas desenhar e não depreciar, porque o pichar você vai depreciar o espaço. E você fazer um grafite, você vai tornar o lugar com a identidade da comunidade, você vai trazer a arte da periferia. Eu acho essencial o grafite, né? Descartável o pichar. Professor, sobre a Unip, conta como você chegou lá, você é um dos donos, conta essa história. É assim, a instituição ela é como se fosse uma franquia. Há alguns anos atrás, o diretor do Almir Sartori era o professor Emerson, alguns de vocês devem ter conhecido o Emerson. O Emerson era diretor aqui e ele trabalhava como presidente de um colégio cooperativo, era um colégio que tem presidente. É como se o diretor fosse o presidente daquele colégio. E pelo fato de a gente trabalhar junto, dando aula no Estado, ele falou: Cláudio, você vem do mundo de comércio, você tem essa visão comercial. A gente tem uma franquia de uma faculdade chamada Unip, né? Isso aqui, para você ter uma ideia, faz um ano que a gente tem a faculdade lá, a franquia da faculdade. Quando a faculdade veio para Foz, ela deu 10 bolsas para colocar pessoas que não pagam nada para poder alavancar, começar a ter gente, né? Das 10 bolsas que foram dadas, só tem 2 alunos estudando. E a gente está um ano com a faculdade e ela não dá lucro, né? Você não quer vir trabalhar com a gente, né? Você tem essa visão comercial. Aí fizemos um acordo, percentualmente falando. Aí eu fui trabalhar lá, mas a concessão era do colégio, né? Do colégio cooperativo. E eu trabalhava por um percentual do que eu gerasse. No meu primeiro ano eu pagava para trabalhar. Eu fiquei um ano inteiro trabalhando, eu ganhava R$200 e gastava 500 para poder estar lá todo dia, né? Mas enfim, fiquei aquele ano. A partir do segundo ano já tinha um pouco mais de resultado. Praticamente aí, uns 7, 8 anos depois, a Unip resolveu se desligar do colégio. Então, eles iam ofertar essa possibilidade para outra instituição. E pelo fato de eu ser o coordenador da faculdade já há quase 8 anos, eu pedi a concessão para mim. Você não poderia ter eu a concessão, né? Aí eles falaram assim: mas você tem condição de montar um polo que tenha toda a estrutura que necessita? Eu falei: o que necessita? Tem que ter sala de aula, computador, secretaria. Ele tem. Eu não tinha nada. Mas aí pediram para eu montar um projeto. Montei um projeto e era para mim mandar por e-mail para São Paulo, para os diretores da Unip, né? Eu peguei um avião e fui entregar em mãos. Eles já gostaram desse lado, que eu fui dar a cara lá. Aí eu fui para lá e peguei o projeto em mãos e voltei para Foz. Isso foi no final de dezembro de 2014. 6 de janeiro de 2015 vem a coordenadora da Unip para Foz. Chegou em Foz, me ligou, falou: Cláudio, estou aqui no aeroporto e o meu carro, eu pegava um carro locado, eu alugava um carro em Foz, saía passando todos os polos do estado, terminava em Curitiba, deixava o carro no locador e voltava para São Paulo. Quando chegou aqui, falou: era 10 horas da manhã, falou assim: a locadora vai liberar o carro para mim às 6 da tarde. Eu estou morrendo de fome, eu vim buscar que eu quero comer. Aí eu fui, eu e minha esposa, pegamos ela no aeroporto, fomos no shopping, começamos a conversar. Ela falou: Cláudio, eu preciso que você me leve depois do almoço até o colégio cooperativa, que eu tenho que entregar a carta de desligamento da faculdade. A faculdade resolveu se desligar do colégio, eu tenho que entregar a carta em mãos. Eu falei: posso até te levar, mas não vai ter ninguém. Nós estamos no 6 de janeiro, o colégio tem férias, né? Não vai ter ninguém lá. Ela falou: então eu vou fazer o seguinte, então em vez de eu ir para Curitiba, eu vou fazer a região, ali pelo dia 20 eu retorno para Foz, para você daí ir lá no colégio para a gente fazer o desligamento. Eu falei: aproveita e deixa teu polo pronto, que o pessoal de São Paulo concordou em você ser o polo aqui em Foz, eu preciso ver toda a tua estrutura pronta. Entre o dia 6 e o dia 20. Aí, quando foi ali pelo dia 15, a situação de saúde do meu pai agravou, dia 25 de janeiro meu pai morreu. Então, para você ter uma ideia, ela foi protelando o retorno dela
dela, ela voltou aqui, foi quase no dia 30 de janeiro, né? Ela acabou ficando mais tempo no estado. Mas ali pelo dia, mais ou menos dia 20, eu fiz um empréstimo na Caixa Econômica para mim poder terminar de montar o polo. Faltavam ainda algumas coisas para montar o polo. Para você ter uma ideia, eu agradeço muito a Janinha. A Janinha foi praticamente uma mãe para mim. Porque quando eu tive que montar o polo, eu não tinha carteira. Vocês devem lembrar que dentro daquele ônibus que tem ali, era cheio de esqueleto de carteira e cadeira. Eu pedi para a Janinha me deu. E aquilo tudo ia para descarte. Eu falei, Janinha, o que vai fazer com aqueles? Não, vai para reciclagem, descarte. Eu falei, eu falei, para que você quer? Eu falei, eu preciso de carteira e cadeira. Mas ela não serve. Eu falei, serve. Peguei a estrutura toda, levei numa metalúrgica, pedi para lixar, pintar de preto. Fui na ponte, comprei madeira, madeirite, mandei cortar, tampa, centro, e eu montei todas as cadeiras e carteiras. Então toda a estrutura eu fui montando. Aí quando chegou no dia 20 eu fiz o empréstimo para terminar de comprar as coisas que faltaram. O dinheiro caiu na minha conta no dia 24, que era uma sexta-feira. No dia 25 meu pai apareceu de madrugada. Era às 3 horas da madrugada, quando minha mãe me liga em casa, só veio aqui no hospital que meu pai faleceu. Aí, na época eu emprestei 10 mil, gastei 8 para enterrar o carro. Sobrou 2 mil para tentar montar. Aí fiz o que deu, o pessoal da Unip veio, me deu mais um prazo, mais um mês para me ter toda a estrutura adequada, mas me deram uma concessão. Enfim, recebi uma Unip em 2015 com 55 alunos matriculados. Em 2018 eu tinha 450 alunos matriculados. Então isso tudo é fruto de correr atrás. Enquanto a concessão era do colégio, eu não tinha autonomia nem para fazer divulgação. Era um colégio cooperativo. A cooperativa tudo é decidido em assembleia. Eu quero colocar um outdoor. A assembleia vai ser o mês que vem, dia 15. Vamos levantar em pauta lá na discussão, se permitir, a gente faz um outdoor. Um mês depois, o processo seletivo acaba. Acaba o fervo do processo. Enfim, quando eu assumi a concessão, aí foi crescendo. Então hoje, modéstia à parte, eu tenho a concessão da Unip em Foz do Iguaçu e Cascavel e Toledo. Então os 3 polos, os 3 municípios, hoje são meus, né? E isso tudo, você fala assim, então você ganha bem. Não ganho bem. Tudo que eu ganho hoje é em função da condição para funcionar. Mas a perspectiva que a educação está acenando nos próximos anos é algo que me enche de esperança. Bom, professor, para encerrar, deixe suas considerações finais, alguma motivação aí para nós estar terminando o terceiro ano. Bom, eu sempre falo para vocês, vocês devem lembrar desde o começo. Eu não quero ser o exemplo para ninguém daqui. Tá? Acho que tem gente que às vezes que pode ter passado por situação muito mais desestimulante do que a minha. Só que eu digo para vocês, para um cara cheio de capoete, né? Cheio de tique nervoso, que falou que nunca ia dar aula na vida, né? Que nunca ia fazer nada ligado a cálculo. Hoje é professor de matemática, hoje é professor, né? Enfrenta uma sala com 40 alunos. Sinceridade, eu venho aqui por conta daqueles que querem que eu esteja aqui, aqueles que não querem que eu esteja, sinto muito, eu vou estar do mesmo jeito. Mas enfim, o que me motiva realmente a estar aqui todos os dias, a levantar todos os dias, é dar minha contribuição para melhorar o mundo. Tá? Eu sei que o mundo começa pela gente. E se eu estiver fazendo diferença para um de vocês aqui, se um de vocês pegar uma história e se identificar e falar, poxa vida, se aquele cara conseguiu, eu também consigo. Pode ter certeza. Bom, essa foi a nossa entrevista com o professor Cláudio. Professor, queria agradecer ao senhor por aceitar participar. Salve,